Existem Que bacana. vários tipos de bíblias mesmo, assim, né? Que são distorcidas pelo homem. Então, se eu quiser abrir uma nova... Uma nomenclatura, não sei se... Uma nova religião. Não religião, tipo, eu vou dar da religião uma nova nomenclatura de igreja. Eu posso pegar a Bíblia... Eu ia falar Bíblia, ó. Bíblia. Posso pegar a Bíblia... as partes de efeito e dentro dela induzir as pessoas. Sim, tem pessoas que podem fazer isso. E que fazem, isso acontece né? Na verdade, muito, né? alguns acontecem. Utiliza de estudos de psicologia para tentar convencer. Você vai ver muito isso. Que foi o que eu comentei com vocês aqui, que o homem ele é inclinado para o mal. Então, você dá uma Bíblia Sagrada na mão dele, ele vai transgredir o que é ali e não vai ter remorso nenhum. Vai transgredir a lei ali, pra ele não acredita, não professa, e ele vai induzir pro mal. Isso é uma palavra forte, né? Muito o homem forte. é inclinado para o mal, e é verdade, para né? mal. Pra você fazer o mal é rapidinho, né? O que convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo fala dentro do homem em si, e ele sabe que ali ele não pode pisar, não pode praticar, não pode fazer. É o que eu disse. Dentro do homem vai acusar, cara. Pode dizer, vai acusar. Se ele faz, é um transgressor. Ali já dentro dele já não faz mais efeito. Então ele vai e pratica sem remorso nenhum. E não tá nem aí para o Brasil. É. Que legal. Em teologia, então, pessoal, você viu que é uma ramificação cultural. Cultural, histórica. Ele atravessa todas as fases da humanidade. A humanidade vem embora. Né? Tendo a Bíblia como um parâmetro, né, de estudo, né? Mas para você conhecer a Bíblia, você tem que conhecer a história da humanidade. A história da humanidade vem embora. Incrível, cara. E por que a Bíblia fala de muito sofrimento de povos? Não, é uma coisa muito sofrida, cara? Existe o período que a gente fala da lei, que era o período da lei e o período da graça. A graça vem por intermédio de Jesus o Cristo. Certo. Então, a graça é um favor que você não merece. Porque o homem pecou, se distanciou de Deus. Deus criou a humanidade, colocou lá, falou, ó, esse fruto você come, se alimenta, tal, criou ele, só que ele errou, pecou, experimentou do fruto, o pecado entrou na humanidade, o homem se distanciou de Deus. Deus expulsa ele do jardim, né, se distanciou. Em Gênesis você vai ver assim, Deus pergunta para Adão em Gênesis, onde estás, Adão? Né? Onde que você está? Aí a pergunta é, se Deus sabe onde está todas as coisas, criou todas as coisas, por que ele pergunta onde Adão estava? Por que ele pergunta? Aí tem uns que dizem, ele queria que ele aparecesse. Olha, eu tô aqui, eu comi do fruto e errei. Queria que ele se apresentasse. Mas não, porque Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus trabalha totalmente diferente. Como Deus trabalha? Aqui, ó, na consciência humana. Sim. Lá dentro. Então, um exemplo, é como se fosse assim, sua mãe fala assim, não mexe nesse copo. Não toca nesse copo. Aí ela se retira do local. Aí você vai lá, toca no copo. Dedo coça, você olha muito igual, aí vai lá e... É bem assim mesmo. Acontece muito, é um exemplo. Quando sua mãe chega, ela vê que alguém chega, vê que o copo não tá no lugar, ela dá um brado, dá um berro. Fulano, Fernando! Você lá onde você tá, ou isso no quarto, sei lá, você fala, pronto. Descobriu que eu não podia tocar. Foi a mesma coisa. Quando Deus dá um brado no jardim, fala assim, onde estás, Adão? Adão lá escondido ele estava. Porque reconheceu que estava nu. Reconheceu o pecado. Reconheceu que o pecado entrou na humanidade. Aí ele escondido falou, pronto. Deus descobriu tudo, não tem como esconder dele. Então Deus vai na consciência humana. Vai lá na mente. Trabalha totalmente diferente. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia? Não, o livro mais antigo da Bíblia Sagrada é Jó. Jó? O livro de Jó. Jó é o livro mais antigo. Mais antigo. Primeiro, assim, se colocando historicamente, é Gênesis mesmo. É Gênesis, Levítico, Números, mas o mais antigo da Bíblia Sagrada é Jó. Livro de Jó. Caramba. E também para você ler a Bíblia tem uma sequência, né? Ou não? Tem uma sequência. Assim, eu costumo dizer para quem está iniciando a leitura da Bíblia Sagrada, eu costumo dizer para começar dos Evangelhos. Ler os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas ali no Novo Testamento. Quando você conhece a história de Cristo, o porquê Cristo veio e tal, aí você consegue entender os outros livros. Aí você vai ver que de Gênesis a Apocalipse sempre aponta para Jesus, aponta para o Messias. Aí você consegue ter uma melhor interpretação. Em Salmos, messiânicos, que aponta para Cristo. Então sempre você vai ver isso. O Evangelho é pós a vinda de Jesus? Sim. Mas você começa por ele para voltar... Isso, você vai ver...
Depois de Cristo, anticristo. Depois de Cristo, anticristo. Você vai ver isso. Então, o cristianismo foi que deram por Cristo Jesus, né? Então, por isso o cristianismo. São seguidores de Cristo Jesus.